Olá, o meu nome é Eunice Poixá e este é o teu Pode Florescer, onde podemos ouvir histórias na primeira pessoa de mulheres guerreiras que superaram as suas dores emocionais. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que tem algo profundo para nos contar. Flívia, muito obrigada por teres aceito este convite para estar aqui comigo no nosso Pode Florescer. E eu sei que tens algo tremendo hoje para partilhar com as nossas ouvintes. Sim. Tudo bem, Eunice? É um prazer todo meu, tá? É uma honra estar com você aqui. Com certeza, né? Nós que passamos por tanta coisa na vida, eu sempre falo uma frase, sempre falo isso, que o que a gente vive é onde que Deus vai nos usar a gente para a gente curar outras pessoas, né? É, na E nossa dor. Isso, e eu estou aqui para isso. Creio que sim, com certeza. Então, hoje vamos falar um pouco também, não só de porque é que tu te reinventaste, vieste para Portugal sozinha, mas também da tua criança interior. Como é que foi Ok. essa tua infância? Sim. Foi uma família bem bagunçada, né? Muito desorganizada. Eu vivi num lar que meu pai bebia muito, muitas brigas, muitas traições, né? Meu pai também era um pouco violento também com a minha mãe. Então, assim, cresci numa família desestruturada, totalmente estruturada mesmo. Ok. E também, quando eu era criança, também não tinha tanto Deus também dentro da nossa família, né? Porque a minha mãe começou mesmo a procurar Deus já um pouquinho, a gente um pouquinho mais velha. Então, Sim. no Então início... não nasceste num lar evangélico? Não mesmo, não. Certo. O teu pai traía a tua mãe, pelo que tu Sim, sim, disseste, sim. e o oposto, alguma vez visto ou não? Não. Minha mãe era uma boa mãe do jeito dela, né? Sim. Sim, mas assim, como existia muita briga, muitas traições, então a mãe era um pouco estressada, né? A mãe era nervosa, então assim, às vezes ela, sem ela perceber, ela descontava muito aquela frustração em cima dos filhos, né? Quantos irmãos? Nós era 4, aí faleceu um, então hoje somos 3. 3 irmãos. Sim. Muita coisa para gerir, a família. Sim, muita coisa. Isso, muita Tu és coisa. a mais velha, não? Não, sou a do meio. Eu tenho a minha irmã mais velha, Sim. eu sou do meio e tenho o meu irmão agora que é o mais novo. Começaste a relacionar assim com um namorado, com que idade? Namorar mesmo é 15 anos. Mas é aquele namorinho de escola também, né? 11 aninhos. Sim. O primeiro Sim. amor platónico. Sim. Mas assim, namorar mesmo, meu primeiro namorado mesmo, firme mesmo, eu tava com 17. E foi com ele que casaste? Não. Foi sim. O Foi. namoro começou cedo. Sim, certo? comecei a namorar, eu tava com 17 para 18 anos. Então já. Sim. E casaram logo? Como é que foi? Não, 7 anos depois. Então tiveste tempo para o conhecer bem. Ai, como? Vamos desvendar este mistério. Sim. Dirias que a escolha do teu parceiro, com o qual te casaste, teve de alguma forma relacionado com a infância que tiveste e a família desestruturada que tiveste? Foi isso que tu atraíste para a tua vida? Com certeza. Eu só queria sair de casa. Pois, muitas dizem o mesmo. Eu quero sair, eu estudei, o meu pai não deixava sair, tinha que casar. É verdade. Mas o engraçado é que o meu caso não foi nem tanto assim de estudar. Eu queria sair daquele ambiente que brigava muito. A minha infância era muito briga. Era né? conturbada. Muito. Então eu queria sair daquele lugar. Entendo. Por isso que eu prestei tanto no meu casamento, né? Porque eu acredito que o meu casamento não era o casamento que Deus queria para mim. Mas eu forcei o casamento. Porque no início, como eu namorei muito tempo, né? Então, eu forçava um pouco. Eu queria casar. Mas eu queria sair daquela casa. Eu queria ir para outra casa. Sim. E como é que ele era? Como era o tratamento que tinhas? Assim, você está falando? Provisão, era um homem de provisão. Ok. Não. Eu acredito, Eunice, que depois, né, de muito tempo, já vou fazer 4 anos que eu tô divorciada. Depois sim, 4 anos, isso. Eu me separei, eu tava com 38 anos. Então, eu casei com 24 com ele, casei mesmo com 24 e me divorciei com 38. Só que nesse processo de 15 anos de casamento, 7 anos, foram 7 anos de crises mesmo. Crises bem complicado.
né, no meu casamento. Ele não era um homem tão provedor, mas eu acredito que hoje, assim, eu peguei ele um pouquinho também como meu filho também. E que é um erro de muitas mulheres, né? A gente às vezes pega o marido para criar, né? E também, depois de muita terapia, né, de fazendo muita terapia, de buscando muitas coisas em Deus também, hoje eu percebi também que eu estava procurando um pai, né? Eu queria encontrar no meu ex-marido e na família dele um lar. Certo. Eu queria um lar, que eu não tinha. E ele também tinha algumas adições? Ele consumia alguma droga, álcool? Bebia. Bebia Bebia muito? Bastante, sim, muito. Curioso que os ciclos repetem-se. Sim, sim. Talvez tenhas atraído alguém com uma energia muito parecida à do teu pai. Demais, muito. Os dois eram muito parecidos. E não sei se alguma vez te deparaste com alguma dependência emocional que te levou, não diga ser pior que ele, a aceitar aquilo que ele te dava. Sim. Nossa, demais. Eu falo que a minha vida inteira foi dependência emocional. Tanto faz parte do meu pai, que eu queria ser vista em casa, Sim. né? Que o meu pai que assim, quando eu nasci, o meu pai esperava um menino. Ele que era um menino e veio uma menina, né? Então, assim, eu já tive um pouco de rejeição bem nessa gestação. E então meu pai brincava muito com os meus irmãos e eu queria muito ali estar no meio deles. Sim. E meu pai não me dava aquele amor, né? Como dava para os meus irmãos. Então ali já era uma rejeição muito grande desde pequena, né? Então eu queria chamar atenção e acaba passando para o nosso relacionamento, né? Claro que sim. O facto de terem namorado tanto tempo relacionou-se com o quê? Tinham que estudar ou nunca estavam preparados para o casamento? Porquê que demoraram tantos anos a se conhecer? Para começar, nós começamos. Agora, assim, eu tava com 17 para 18 e ele tinha 15. Então, sim. nós dois, eu era mais velha do que ele. Então, ele era bem mais novo do que eu ainda, né? E, então, a família dele também não apoiava tanto a gente casar. Porque ele novo, né? E eu também nova. Então, a gente ficou. Tipo assim, começou a namorar, começava a falar de casamento, só porque aí nunca fazia nada, né? E quando foi, falei, não, agora já tava com 24, falei, não, agora eu quero casar, né? E aí foi quando eu comecei, né, aquela chantagem emocional, né? Falava que queria casar, se não fosse para casar, a gente separava, essas coisas. E sentiste que era um relacionamento tóxico logo desde o namoro ou não? Ai, eu acredito que não. Isso foi passando do tempo. Ele, quando a gente começou a namorar, ele era um menino muito calmo. Ele era calmo. Só que a família também dele era muito desestruturada também em relação a isso. Era muita bebida. O pai e a mãe separou também muito novo também. Eu acho que 8 anos, acho que ele tinha 8 anos quando separaram, né? E então, ele cresceu só com a mãe? Só com a mãe. Sim, a mãe que criou ele. Isso, a mãe que criou. Sim, uma isso, pessoa que ia cuidar dele. Isso, por isso que eu falei para você. Então, se não, ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa boa. Só que a bebida. Que estragou. Sim, foi. A bebida estragou muito e também muito a influência da mãe também. E ele chegou a agredir-te fisicamente? Ou... Já, sim, uma vez, né? Uma vez ele tentou, mas assim, eu sempre fui muito macho. Tinha a energia masculina porque a minha mãe tinha. A minha mãe também. E nós repetimos os padrões. Sim, a minha mãe tinha. A minha mãe, pra ter uma noção, uma vez o meu pai traiu a minha mãe pegou e a minha mãe deu 2 facadas no meu pai. Então, a minha mãe, ela ensinou a gente a ser homem mesmo, não aceitar, né? Não, ser resolvida. Sim. E era muito isso, né? Então, assim, eu era muito realmente de bater de frente ali também. No relacionamento. Sim, então, sim, ele tentou uma vez avançar em mim e eu não permiti. Nessa parte dele me bater, não. Eu nunca permiti. E chantagens emocionais, manipulação? Demais. Podias dar aqui um exemplo? Ele era muito emotivo demais e também ele era muito vítima. Muito vítima. E com doenças? Já estou mal e... Ele teve um tempo que ele estava com muita crise de ansiedade.
Ele realmente teve um momento bem difícil também, na nossa fase de casamento também. Então, mas mesmo assim, ele era muito vítima assim, principalmente quando ele fazia coisa errada, ele sempre me mostrava que eu que era culpada. Tu dizes coisa errada, traição? Traição, mentiras. Podias nos contar como é que descobriste a primeira traição, ou como é que foi? Foi através do telefone? Foi, eu tive assim, com ele, foi uma traição por 7 anos, com a mesma pessoa. Então, quando eu descobri ele me traindo, foi... Nós mulheres, a gente tem um sexto sentido, não adianta, né? Não Mas adianta. Foi com alguém da família ou não? Não, foi com a amiga do trabalho. Foi a amiga do trabalho. Ele começou a dar carona pra amiga. E quando ele começou a dar carona, eu já, né, falei, esse treino vai ser legal. E foi, realmente eu já sabia. Quando eu descobri a traição dele, eu já sabia quem que era a pessoa. Porque logo começou a parte de pulseira no celular, ele não permitia de eu ter redes sociais, né? Ele não permitia porque eu postava foto nossa, ele ia lá, apagava, mas porque ele já estava tendo um caso com outra pessoa, então ele não queria expor para outra pessoa. E então foi por telefone. Foi por telefone, isso. No caso, ele tinha 2 telefones, né? Um falava comigo, eu falava com a outra. Pois, sei bem o que é isso. É. Eu também reporto isso no meu livro. Em breve estará aí fora. Sim. Fala precisamente disso. É vida dupla. Ele tinha uma vida dupla, totalmente mesmo. E isso levou-te a criar algumas crenças limitantes enquanto pessoa, de poder de decisão, não é? Da tomada de decisão. Isso fragilizou-te de alguma forma? Eunice, isso envolve muito a minha mãe. A minha mãe então achas que é anterior ao casamento? Foi antes do casamento, porque assim, a minha mãe, ela viveu num relacionamento abusivo e um relacionamento que ela não era feliz. Só que ela cresceu, eu e minha irmã crescemos ouvindo: o casamento é para a vida inteira. E todo homem trai. Todo homem é igual. Eu via isso da minha mãe o tempo todo. Então, para mim, a minha crença que eu tive em relação ao meu casamento, que ele ia mudar. Não, que ele é obrigado, tipo assim, que eu era obrigado a ficar ali. Não estando feliz, estando machucada, quebrada, totalmente, mas a minha mãe falava, todo homem trai. Todo homem é assim. Então tu já tinhas um senso de merecimento um pouco distorcido, mas chegou ali uma altura que disseste, não, eu não é isto que acaba a minha vida, eu mereço mais. Como é que foi? Sim. Foi igual eu falo pra você, foi 7 anos, passei por muita coisa até eu tomar a decisão de sair, porque eu não tinha força para sair do meu relacionamento. Eu tentava sair, mas eu não conseguia, porque querendo ou não, ele sempre vinha atrás e vinha aquele lado, o lado que eu era culpada. Né? Então, assim, ele sempre falava coisas, colocava eu como culpada, como eu que era errada, como eu era doida. Sentias que ele tinha ali um poder? Sim. E tinha alguma disfunção, algum transtorno de personalidade, como o de narcisismo? Sim. Tinha. Sim. Talvez fosse um narcisista encoberto. Sim, isso. Era muito bom para a família, ele era muito Não, era bom para todo mundo. Pois. A minha mãe, o meu pai era apaixonado. Quando eu falava de separar, minha mãe e meu pai não aceitavam. Eles não aceitavam, eles falavam assim, não, mas ele é bom, ele não grita com você, ele não te bate, então ele é bom. Então na minha cabeça eu falava assim, nossa, ele é bom mesmo, ele não me bate. Isso vai construindo alguns ideais que são normais, normalizados na nossa sociedade e na verdade nós estamos a sofrer. Sim, e eu estava sofrendo, e igual eu falei, foi 7 anos sofrendo, 7 anos realmente assim que eu me quebrei totalmente. Eu estava detonada, eu estava totalmente quebrada. E eu não conseguia sair do relacionamento, não saía mesmo, não conseguia. Chegaram a ter filhos ou não? Não tivemos porque ele tem problema para ter filho, né? Então, assim, até isso também, porque como ele tinha problema para ter filho, quando eu casei, com 2 anos eu já queria ter filho. Então, eu já parei de tomar remédio para me tentar engravidar. E eu tentava engravidar e nada. Eu ia no médico, eu já ia no médico fazer tratamento, e ele não, né? E quando o médico falou para mim, depois de 1 ano você vem. Então é isso também que me balançou muito meu casamento, porque ele sabia que não podia ter filho. E não te contou? Sim, ele sempre falava para mim que sentia que não podia ter filho antes de casar, porque quando eu casei eu fiz todos os meus exames e ele não fez. Então ele já tinha na cabeça dele que ele já não podia ter filho, porque quando ele foi fazer o exame que o médico pediu, ele já falou, eu já sabia que eu não podia ter filho. Então assim, ele automaticamente na mente dele já sabia. Então
tentamos fazer tratamento, né? Passei por todos os tipos de exames, dolorido, nossa, muito sofrido emocionalmente e psicologicamente, para ter filho. E quando resolvemos mesmo a ter mesmo, foi assim, naquele processo de traição, descobri a traição, e ele falava que não tinha nada, e ele falava que não queria filho. Aí depois, para ele tentar me segurar, ele falou que queria filho. Aí foi quando eu resolvi não ter filho. Um ano depois eu acabei me separando. Ok. Ainda tiveste com ele casada há quantos anos? 15 anos. 15 anos de casamento, certo. Existe algo, com certeza, muitas coisas de que te arrependes, mas sentes ao mesmo tempo que foi um aprendizado e hoje podes falar para estas mulheres que nos estão a ouvir? O que eu me arrependo é de não ter tomado decisão quando eu tinha 30 anos. Porque como eu separei com 38 anos, com 30 anos, eu já sabia que ele não era o que eu queria mais para mim. Só porque eu não tinha força para isso, né? Eu tinha uma dependência tão forte em relação ao meu ex-marido, eu não tinha força para sair. Eu vi as coisas erradas, acontecia as coisas erradas, eu pegava coisas erradas, tudo, mas eu não conseguia sair. E a nível sexual, nunca reparaste que havia ali alguma... Muda, né? Todo mundo. O homem, é igual eu falo, o homem quando ele tá traindo, ele dá sinais. Ele dá sinais totalmente. Só porque chegou um tempo dessa parte sexual que ele falava que ele trabalhava um jeito na minha cabeça que eu não merecia ficar com ele. Que eu não estava bem comigo. Então, assim, automaticamente ele começou a me repudiar dentro de casa. Mas é porque eu já estava tendo relação com outra pessoa. Então, dentro de casa ele me repudiava. Ele não queria. Então, assim, eu me sentia, nesse momento, realmente, como mulher, eu me sentia pior ainda. Né? Alguma vez te acusou de seres frígida, alguma coisa assim do género? Eu? Sim, com ele te acusar, não me apetece por isto ou por aquilo? Não, eu sempre fui muito ativa. E muitas vezes nas nossas brigas eu sempre falava para ele assim, o que faltou, né? O que faltava em relação a isso? Pois, muitas vezes é química, outras vezes não tem a ver com química, outras vezes tem a ver com a forma como nós vivemos a vida. Há pessoas que são mais felizes fora do casamento do que dentro de um casamento. Sim, é verdade. Mas também, assim, Eunice, eu por muito tempo eu me sentia muito culpada. Muita culpa, porque né? Comigo não deu certo, com as outras dá certo. Sim. E nós temos que sair disso. Vamos estar no papel de vítima, que é o papel de vítima que ele sempre viveu. Sim, eu sempre tinha muito isso, que eu era culpada mesmo. Até pouco tempo. Até pouco tempo agora. Fazes terapia? Fizeste? Estou fazendo ainda. Eu parei, depois voltei, agora voltei novamente, porque eu estava precisando mesmo para outros gatilhos que vai, né, decorrer da nossa vida, vai acontecendo, gatilhos do passado ainda, né, que ainda não foi 100% curado. Mas até quando eu estava casada, eu sentia muita culpada. Depois que eu me separei também. Para mim sair do meu relacionamento foi muito difícil. Foi muito difícil. E diz-me uma coisa, tu eras independente financeiramente dele? Sempre foste? Não, eu sempre trabalhei. Sempre. Desde quando? Eu comecei a trabalhar primeiro do que ele. Isso é uma vantagem. Sempre fui dependente de mim mesmo. Nunca dependei dele financeiramente, nunca dependei dele. Nunca. Ou seja, muitas mulheres permanecem nos relacionamentos tóxicos porque dependem financeiramente. Sim, têm filhos e outra estrutura. Não é o teu caso. Então era mesmo dependência emocional. É emocional, totalmente. Dependência emocional, totalmente. E a igreja? Sei que és cristã. Como é que a igreja via isto? Dizia para permaneceres nesse relacionamento? Sim. Eu andava, tipo assim, eu tinha a igreja e também outra coisa também, eu nunca conseguia firmar na igreja também. Nunca conseguia. Mas em relação à igreja, eu tive muito problema em relação a isso, porque eu tive pastores, tive ciclos de orações, mulheres que me orientavam a continuar. Que ele ia mudar, que queria se libertar, que eu tinha que pagar o preço. Então, eu tinha muito medo, da mão de Deus. Que as pessoas falavam muito isso pra mim. Você vai separar e Deus vai pesar a mão em você. Que o casamento é sagrado. O casamento é sagrado, o casamento é uma vez na vida. Então, sim, você não pode recomeçar novamente. Então, sim, também tinha essa crença também dentro da igreja. Mas houve traição. Teve traição. E hoje eu percebo que não foi só a traição. Foi a falta de respeito e também a de me repudiar.
E na palavra do Senhor fala isso. Sim. Como é que tu te reconstruíste? Como é que tu melhoraste a tua autoestima? Foi em Deus? Foi com terapia? Conta-nos um pouco. Sim. Vim para Portugal foi para um início de recomeço, né? Eu tive que sair do Brasil. Eu senti ali que se eu ficasse ali eu não ia recomeçar a minha vida. E por que Portugal? Portugal para mim, assim, primeiramente por causa da língua, né? E também porque eu tinha pessoas aqui. Então, quando eu vim para Portugal, eu já vim... No Algarve? Sim, ela já morava em Algarve, né, aqui em Lolé, então eu já fui para casa dela. Então, para mim era Portugal realmente isso. E quando eu cheguei aqui, realmente me apaixonei. Já vieste divorciada? Já, divorciada. Eu já tinha divorciado há muito tempo. Eu já tinha me divorciado há um tempo, porque assim, nesse processo de 15 anos, eu saí de casa 3, 4 vezes. Só que eu saía de casa e ele ia atrás. Ele sempre ia atrás de mim. Ele não conseguia, ele não... É igual eu falo, ele não queria, me largava, mas não mudava. Então, para mim, muito difícil foi isso, porque ele sempre vinha atrás, ele sempre ia atrás. Ou seja, nós pensamos, olha, vou dar um voto de confiança, porque ele sempre vai mudar. Vai mudar. E nunca muda. Na mesma semana, muitas vezes, já fazia merda. Sempre com a mesma pessoa? Sempre com a mesma pessoa. Sempre com a mesma pessoa. Será que ele viu o casamento como uma fuga ou algo que o prendeu, visto que começou, se calhar foste a primeira namorada, e não era a pessoa certa, porque eles nunca vai ter pessoa certa. Certo, nunca. Para ele nunca vai ter pessoa certa, porque nunca vai estar satisfeito. Sim. E ele alguma vez te deu alguma explicação em relação a isso? Não, ele nunca confessou para mim que me traía. Ele sempre falava para mim que não, que eu era doida. Que era coisa era coisa da minha cabeça, né? Era coisa da minha cabeça, que eu, tipo assim, eu tinha foto, tinha vídeo, tinha mensagens, e ele falava pra mim que era doidura minha. E assim, chegou um tempo que eu pensava que eu tava doida. Chegou o tempo assim que eu falei assim, nossa, realmente não, ele tá certo, não é eu que tô errada. Se eu tivesse agido de outra forma, ele nunca me tinha traído. Sim, não. Se eu tivesse mudado o meu jeito, se eu tivesse sendo menos masculino, porque realmente, como eu tinha o gênero muito forte por causa da minha criação, então eu batia muito de frente com ele. Muito mesmo. Então eu falava assim, não, eu que sou errada. E por muito tempo eu fiquei assim. Muito tempo. Outros sinais que ele dava ao longo da relação que poderiam ser indicadores que não iria funcionar? Por exemplo, formas como te tratava, se tu querias marcar umas férias, projetos em conjunto, tinham? Não tinha. Sempre era o jeito dele. Eu não tinha, para vocês começar a entender, eu não tinha Natal. Natal ele sempre passava com a mãe dele. Sempre com a família dele. Mas tu acompanhavas? Às vezes sim, mas aí depois não, porque a mãe dele... Chegou um momento que ele me traía, que a mãe dele sabia. A mãe dele sabia e apoiava. Apanhava as situações? Apoiava porque a amante ia para casa da minha sogra. E ela era conivente, aceitava? Sim. Ela fala que não, mas sim. Talvez ele tivesse tido uma criação com uma mãe narcisista. Com certeza. Com certeza, sim. Isso é fato. É certeza. Daí manter sempre debaixo das asas da mãe. Sempre foi, até hoje. Seguir os padrões repetitivos. Até hoje, sim. Então, voltando, quando eu resolvi vir para Portugal, eu tive que ter que falar com ele. Me deixa viver. Porque quando eu falei de vir, ele não aceitou. Mas já estava divorciado? Já estava divorciado, mas mesmo assim, ainda ele tinha um pouco de domínio em relação a mim. Eu ainda não estava liberta ainda dele. Sim. Então, ele tinha um pouco desse poder. Então, quando eu vim para Portugal, eu tive que pedir autorização. Olha a cabeça, gente. Eu tive que pedir autorização para ele me deixar viver. Deixa eu viver minha vida, porque aqui eu não consigo. Então, hoje consegues dizer que estás liberta dele? Tô liberta, mas eu cheguei em Portugal, fiz 2 anos de Portugal agora. Início do ano agora ele me procurou novamente, querendo voltar. Isso. Sim, veio e assim, eu quase caí novamente. Quase caí mesmo. Então, mas aí, quando eu comecei a conversar com ele, eu fui dando trégua pra ele, fui dando corda pra ele, pra me ver realmente se ele tava mudado ali. Eu acho que mexe muito com o nosso ego. Sim, mexe. Se ele está a voltar, por que não dar uma nova chance? Uma nova chance, ou conversar, ou não sei o quê. Não, porque eu não sou assim tão má como isso. Sim. E é aí que os narcisistas... Sim, ele foi isso. Então, ele fazia aquele jeito dele de vítima, né?
falando pra mim, assim, falando que, mas eu mudei. E eu falava, não, você não mudou. E então, quando foi realmente que eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim. Foi quando, igual fala, eu comecei a olhar pra dentro de mim. Você falou da autoestima, falou da autoestima. Então, foi descendo pra cá que eu melhorei. Foi esse ano aqui. Porque nós deixamos de viver a nosso favor para viver em função deles. Eu conheço mulheres que até o próprio batom foi mudado. O batom, o sapato alto, deixaram de usar sapatos altos, deixaram de usar roupas elegantes, tornaram-se mais masculinas, porque eles acabam com a sua autoestima. Não, ele acabou comigo, né, Eunice? Quando eu me separei, quando eu saí do meu casamento, eu saí totalmente destruída. Fisicamente e emocionalmente. E tudo, totalmente. Eu saí de lá, eu saí um trapo. Que dicas queres deixar hoje para as nossas ouvintes de como melhorar a sua autoestima? Primeiramente, olhar para você mesma. Porque eu, quando eu me separei, eu não conseguia mais me enxergar mais. Eu não me enxergava, eu não sorria. Eu falava que eu não tinha brilho. E depois que eu me separei, que teve pessoas que comentou comigo, falou assim, você tá diferente, tá com outro brilho. Porque eles tiram o nosso brilho, eles tiram a nossa totalmente a minha energia. Eu não era feliz, não estava feliz, não era. Então, assim, o que eu aprendi comigo mesmo foi olhar o meu merecimento. Até quando ele me procurou agora, esse ano, eu parei e olhei para mim mesma. Eu falei assim, eu não mereço isso mais. E eu não preciso disso. Foi quando realmente eu comecei a me mudar por dentro. Porque a Flívia, quando chegou em Portugal, ela mostrou que estava diferente por fora. Mudou as vestes. Você via que eu estava diferente. Que eu era outra pessoa. A pessoa falava assim, você está diferente. Mas eu tinha mudado somente ainda o exterior. Só por isso. Aqui dentro eu não tinha mudado. Tem que tudo começar primeiramente dentro para fora. Sim. E então eu comecei a mudar muito agora, foi de dentro para fora. Porque foi quando realmente eu fui vendo o que eu mereço. Que tipo de... As mulheres que estão de momento a viver com homens com este tipo de transtorno ou com comportamentos abusivos, o que é que nós devemos fazer? Primeiramente olhar para nós. Sim. E depois o que é que devemos fazer com eles? No teu caso, foi tratamento, foi contacto zero, como é que foi? Olha, tem pessoas que falam que eu sou imatura em relação a isso, mas para mim foi a melhor coisa. E não usei só com ele, eu usei porque quando eu cheguei em Portugal também eu tive outro relacionamento também, que me quebrou também. Porque eu não tava bem. Eu não tava bem, tava machucada, então... E vais aceitar as migalhas dos outros também. Bloquear. Bloquear é ótimo. Bloquear, sim. Para quem tem filho é um pouquinho mais complicado. Eu, por exemplo, eu não tive filho com ele, então para mim foi muito fácil. Eu cortei todos os vínculos de amizade. As amizades que a gente tinha em comum, não quis saber mais. São os macacos voadores, vêm, contam informações. Sim, sumiram todo mundo. E sumiram todo mundo também, né? Porque aí, no caso, a Flívia ficou solteira. Mas ficaste com informações se ele permaneceu com a outra, se não? Nunca quis saber. Nunca quiseste saber? Não. Até hoje? Até hoje. Não quero saber, não tenho vontade, não me interessa. Quando eu me separei, igual eu falo, eu sempre estava comentando ontem com a cliente. Eu sofri muito, o meu luto, eu sofri dentro do meu casamento. Eu sofri 7 anos, foi 7 anos. Ele dava tratamento de silêncio, deixava-te falar do nada. Nossa, sem ficava. Uma razão aparente. Nós ficava até 15 dias sem conversar. Eu já fiquei casada com ele, morando na mesma casa, a gente ficou separado 6 meses. Sem sexo, sem nada. Sem contato. Ele saía de manhãzinha, eu saía para trabalhar, eu chegava à noite, depois ele chegava só às madrugadas, ou às vezes nem dormia em casa. Então, a gente não se falava. Por que achas que ele não se divorciou e não mudou para a casa da outra, por exemplo? Nunca tentaste saber? Não, nunca perguntei. Mas eu acredito que porque comigo ele podia tudo. Eu deixava tudo. Ele, assim, eu dava muita liberdade para ele. Sim, eu dava muita liberdade para ele. Então, assim... Achas que foi uma falha? Sim, demais. Se tiveres uma nova relação, como é que vais agir? Totalmente diferente. Eu acho que tu tem que ter um limite. Primeiramente, é o respeito. Eu acho assim que nós temos que ter... Mas eles enganam, nós não conseguimos ver isso logo. Olha, eles dão sinais. Eunice, mas eu vou te falar uma coisa pra você. Tive outro relacionamento aqui quando eu cheguei em Portugal. E você sabe por que a gente não consegue... Sabe por que a gente não consegue ver os sinais?
Porque a gente se apaixona primeiro. A gente não tem que se apaixonar primeiro. A gente tem que conhecer primeiro. E eu falo isso, não é você sair com o homem o primeiro dia e já se entregar, não é isso. Nós precisamos observar as atitudes, e não é o que fala. Eu hoje observo tudo. Uhum. Observo as atitudes, muito. Os então, comportamentos. Comportamento é outra coisa, ele já mostra. Ele já mostra. Apesar de serem manipuladores, tenho visto muito, ainda há pouco falava com uma psicoterapeuta e ela também me disse que eles têm comportamentos muito carinhosos, amorosos, mandam prendas, eles iludem-te. Sim. Aquilo é como se fosse uma fantasia que tu só é revelada por causa da carência que tu tens dentro de ti. Mas é isso, a carência. Porque há outras pessoas que podem fazer, tu traz flores, é mais umas flores. É mais isto, é mais aquilo. Porque tu não tens aquela carência. Eu acho que é muito por aí. Hoje eu tô bem curada em relação a essas coisas, porque hoje eu consigo observar mais. Eu não vou mais tanto por sentimento, eu vou por razão. Sim, sim. Então, assim, a primeira coisa que eu falo... Mas a idade traz-nos isso também. Com certeza. Quando temos 17 ou 20 anos, não vamos pensar desta Sim, com forma. certeza. Não, é totalmente diferente. É bem aquela paixão, né? Primeiramente vem a paixão. O tesão, Sim. o sexo, porque hoje a gente está vivendo num tempo que é muito carnal, né? Então, às vezes com essa pessoa... muito volátil, muito rápido. Muito rápido, isso. Mas é isso, o que eu dou conselho é isso, é sempre observa. Sim. Observa. E também vem a parte também do homem agressivo. Muitas vezes nós deixamos, nós permitimos. Porque se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse deixado ele, a primeira vez que ele levantou a mão para mim, se eu tivesse permitido dele me bater... Pois... Entendeu? Mas não, eu não permiti. Não permiti mesmo. Certo. E ele me deixou roxa. No outro dia, o pessoal da família dele foi almoçar em casa e meu braço do roxo. E o pessoal perguntou o que era. E ele falou pra mim, veste uma blusa pra tampar. E eu falei, eu não vou. No outro dia, a família dele chegou pra almoçar e perguntaram o que era. Eu falei, foi o seu filho, foi o seu irmão, foi o seu cunhado e tal. E se for preciso, ainda o defendem. Ah, defenderam ele, né? Ela falou que não devia, levou. Pronto, está respondido. É isso. Se voltasses atrás, não tinhas permitido? Não, nunca tinha permitido. Terias divorciado logo no primeiro ou segundo sinal? Deste-lhe algumas oportunidades, né? Bastante. Sim. Mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, para começar, eu não tinha nem dado a oportunidade de conhecer ele. Uau. Porque nas primeiras vezes, nos primeiros meses, ele já mostrava para mim. Porque assim, o meu ex, ele ia para casa da mãe na sexta e voltava só na segunda. Ai, não digas que a mãe também lavava a roupa. Não, lógico que não. Você sabe que não, lógico que não. Então, assim, se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, ele não era um homem para mim. Claro. Não era, porque ele já me dava sinais daquilo ali, que ele ia ser um homem debaixo das asas da mãe e um homem maturo. Pois é. E é isso. Outros conselhos que queiras deixar aqui às nossas ouvintes? Ai, terapia, gente. Faça terapia. Faça terapia. Procura amigas verdadeiras. Amigas de Deus. Mas é amiga de Deus mesmo, porque existem muitas pessoas também, que tá dentro da igreja também, que não tem nada a ver com amiga de Deus. Uhum. E eu tive muitas pessoas que me orientaram muito mesmo. Mas chegou um tempo também que eu preferi ficar calada, né? Porque eu falei, não. A gente tem vergonha já, né? De ficar falando sempre as mesmas coisas. Eu já acho que eu já tava assim, as pessoas estavam enjoadas de ouvir o que eu tava falando e não resolvia nada. Mas é isso, é terapia. Procura terapia, procura para te ajudar, porque é um virada de chave. Terapia para mim foi um virada de chave na minha vida. E está sendo ainda. Claro. A quem é que agradeces a tua recuperação emocional? Ai, Deus. Primeiramente, Deus. Não desistiu de ti em meio ao caos? Não desistiu. Meu Deus, eu falo assim que eu fico muito emocionada quando eu lembro disso, porque antes de eu vir para o Brasil, eu tinha muita crise de ansiedade. Muita crise de ansiedade. Para Portugal, neste caso. Desculpa, sim. Isso. Quando eu vim para Portugal, eu tinha muita crise de ansiedade. E eu falo que Deus, ele cuidou de mim nos detalhes, porque eu lembro que eu estava tão mal nisso, em casa, tão mal, que eu gritava, sozinha em casa. Gritava, era uma dor que eu não sabia de onde que vinha aquela dor. É um buraco na alma. Eu acho que quando há o descarte, no teu caso não houve descarte, porque ele não te abandonou. Quando há o descarte é pior que a morte.
Sim. É uma dor que o nosso ego fica completamente destruído. Sim. Temos que reconstruir a nossa identidade novamente, neste caso como cristãs em Cristo, não é? Sim. Saber para que é que fomos criadas, descobrir o nosso propósito. E hoje pergunto, descobriste o teu propósito? Aqui. Estou aqui. Ajudar outras mulheres que tenham passado pelas mesmas dores e que se queiram transformar em guerreiras e superem as suas dores emocionais, não é? Sim. Uma coisa que eu falo é que eu não sou guerreira, eu sou herdeira. Sim, com eu certeza. Aprendi muito isso, porque às vezes a gente fala assim, você é tão forte. As pessoas me veem muito como mulher forte, sempre. Todo mundo. Até minha mãe. Minha mãe falou, não, a Flívia não precisa porque ela é forte. Ela consegue se virar sozinha. Desde pequena. Minha mãe sempre falava isso pra mim. Então as pessoas me viam como forte demais. E eu sempre quis mostrar essa mulher forte. Mas eu não sou forte nada. Todas nós que sofremos de rejeição tendemos a ter este traço. Sempre isso. E até como eu trabalho na estética, eu trabalho com mulheres que têm 14 anos, então assim, eu sempre quis mostrar isso, que eu era forte, mas hoje não. Hoje eu mostro que eu tenho minha sensibilidade, que eu tenho as minhas fraquezas, sabe? Que eu preciso de colo, que eu preciso de carinho, que eu preciso de amor. Uma vez eu lembro que eu comentei isso com meu ex-marido. Eu só quero um colo. Só quero um colo. Só quero um abraço. Só isso que eu quero. Então, às vezes, nós mulheres, às vezes, só precisa disso, Eunice. Só de chegar em casa e ter ali um marido te esperando. Não precisa falar nada. Só você deitar ali no colo daquele homem, que é aquele homem que a gente quer como o nosso parceiro, né? Que passa segurança. Não queremos um pai, nós queremos um parceiro. Um parceiro. A gente quer um parceiro. Concordo. Estamos a terminar o nosso Pode Florescer de hoje com a Flívia, com este grande testemunho. E hoje, como é que tu te vês? Estás aberta a novos relacionamentos que venham da parte de Deus, um novo relacionamento estável? Sentes que vais ser a pessoa certa para o homem que virá? Eu estou no meu processo de construção ainda. Eu ainda não estou 100% bem emocionalmente ainda para me envolver com uma outra pessoa. Como eu falei, eu me envolvi com uma pessoa aqui também e não foi uma experiência boa. Aí, tipo assim, eu já estava quebrada e me acabou mais ainda comigo. Então, eu fiquei muito mais traumatizada ainda com relacionamentos. Eu estou no meu processo de cura ainda. Cura mesmo. Eu estou no meu processo de identidade de filha. Eu estou no meu processo realmente de transformar vidas, mas com verdade, não com falsidade, não mostrar quem eu não sou. Então, assim, quem me segue nas minhas redes sociais percebe isso, que é eu mesmo, mostrando ali que eu tô machucada ainda, que eu estou ainda um pouco traumatizada, mas eu ainda não estou aberta. Não estou aberta ainda. Não, eu ainda não, porque, assim, tive algumas experiências agora, assim, em relação a isso, que eu até tentei, mas não estou preparada ainda. Não estou bem ainda comigo ainda. E é bom ter essa clareza. Há pessoas que saem de um, colocam-se logo no outro e do outro e do outro. Isso só vai trazer pior coisa. Eu falo pra você porque eu tive essa experiência. Eu cheguei aqui e envolvi com uma pessoa que, meu Deus. E não traz só consequências na nossa alma, também a nível espiritual, levamos cargas de outras pessoas. Nossa, e como? Muita carga. E assim, as pessoas levam muito essa brincadeira, mas isso é muito sério. Você ter relação sexual com outra pessoa é muito sério, Eunice. Você acaba sendo destruída. Aí você vem a crise de ansiedade, vem depressão, vem aquela carga, aquele peso que você não sabe de onde que é. É tudo, é energias. É a energia do outro. Sim. Do outro, dos familiares. Sim. É muito bom ter-te aqui, Flívia. Obrigada. É um prazer ouvir-te e deixar aqui o teu testemunho também para as nossas ouvintes do Pode Florescer. E espero que voltes vai ser um prazer, vai ser um prazer, com certeza. Numa outra fase da tua vida que possas florescer bastante e tragas muitas flores contigo. Sim. Eu posso falar só algo? Com certeza. Para você que acabou de separar, tanto faz de relacionamento como casamento ou até um namoro, o conselho que eu dou para vocês, fique sozinha. Se encontra primeiramente, antes de envolver com outra pessoa. Porque isso é muito sério, vocês não têm noção. O tanto que é importante ter esse momento seu mesmo, sabe? De você poder tomar café sozinha, de você ler um livro, de você estar em casa com você mesmo. Isso é libertador.
A solitude é diferente de solidão. Sim. E tu falas muito disso também, muito, né? Eu falo muito sobre a solitude, porque é o que eu estou vivendo, né? Então, é o que eu estou vivendo hoje, é aquela parte de estar comigo e Deus. Isso mesmo, que é tão importante. Sim. Para florescermos. Muito obrigada e um bem-aja a todos. Obrigada, Anice, tá?